Estamos na Casa Transitória Fabiano de Cristo de Pindamonhangaba. Hoje visitaremos o memorial em homenagem ao seu José Gonçalves Pereira. Esse memorial, esse acervo seria impossível sem a ajuda dos doadores, principalmente a senhora Lúcia Aparecida Bichir, a quem o casal Gonçalves e Dona Luísa confiou o acervo, aos quais deixamos nossa profunda gratidão pela confiança em nós depositada. Agora nós vamos conhecer esse ambiente aqui, que está dedicado aos primeiros passos do seu Gonçalves na vida e na fundação da Casa Transitória de São Paulo. Então aqui a gente pode ver alguns quadros em que mostram a cidade onde ele nasceu, São José do Barreiro, em 14 de junho de 1906, às 9 horas da manhã. Família humilde dessa cidade, né? Filho de Honório Gonçalves Pereira e Alvina Rodrigues. Aqui também nós podemos observar um detalhe da data em que a Dona Luísa, esposa do seu Gonçalves, que viria a ser a esposa do seu Gonçalves, nasceu em 18 de maio de 1911, na rua Clímaco Barbosa, no bairro do Cambuci, em São Paulo, né? Filha de italianos. Em 1921, desencarnou a mãe do seu Gonçalves, a Dona Alvina, e nós vamos encontrar mais tarde várias mensagens da Dona Alvina através da mediunidade do Chico. A família, nessa ocasião, se mudou para Mogi das Cruzes, Jacareí e Caçapava, cidades do interior de São Paulo, para finalmente chegarem à capital em busca de oportunidade de emprego. Seu Gonçalves trabalhou primeiro numa pequena fábrica de chapéu, no bairro do Cambuci, em São Paulo, onde aí sim ele conheceria a Dona Luísa. Em busca de melhor qualificação profissional, no ano de 26, o seu Gonçalves assume a função de chefe de almoxarifado na fábrica de caminhões Thornycroft do Brasil. E em 24 de maio de 1927, um ano depois, o seu Gonçalves, então, com 20 anos, e a Dona Luísa, com 16, se casam na Igreja São João Batista de Atibaia, em São Paulo. Após o casamento, eles passam a residir no bairro da Vila Prudente, em São Paulo, e em 24 de dezembro do mesmo ano oficializam o casamento em cartório. Em 1º de dezembro de 1928 nasce a primeira filha do casal, Alvina, né, que recebeu o nome da avó. Aqui também a gente pode ver vários documentos, né, que não seria possível nós passarmos por todos eles, mas a certidão de nascimento do seu Gonçalves, aqui, né? Nós temos aqui facsímiles do cartório, onde foram registrados o nascimento, né, da Dona Amélia Gonçalves, a certidão de nascimento da Dona Luísa, aqui. Temos também o currículo do seu Gonçalves, na época, um profissional, né, em busca de emprego, a certidão de casamento do casal, né, aqui um detalhe para vocês, e o registro do livro de registro de casamentos no cartório do bairro de Ipiranga, em São Paulo. Seu Gonçalves começa a trabalhar como vendedor da companhia Irmãos Lever, viria a ser mais tarde a Gessi Lever, né? Mais conhecida por nós atualmente com esse nome. E após 10 anos de trabalho é promovido a diretor comercial da empresa, retornando para a sede da empresa em São Paulo. Ele começou o trabalho no Rio de Janeiro, né? Aqui temos um dado importante que vale a pena a gente mencionar. Em 1947, o seu Gonçalves encontra o colega de empresa, trabalhavam, portanto, na mesma empresa, Joaquim Alves, com o livro nas mãos. Era a obra Mediunidade, de Edgar Armond. Nesse momento ele é convidado a conhecer, na semana seguinte, o autor do livro.
Aí estabeleceu-se uma grande amizade entre ele e o Edgar Armon. O Edgar Armon era o secretário-geral da Federação Espírita do Estado de São Paulo e convidou o seu Gonçalves para frequentar as reuniões do Grupo Espírita Fraternidade. Nesse mesmo ano, o seu Gonçalves passa a responder interinamente pelo Departamento de Assistência Social da Federação Espírita e em 1949, nova eleição da diretoria, ele nomeado por Edgar Armon efetivamente para aquela função. Aí, uma curiosidade, né? Não havia um local para ele atender os necessitados, mas o seu Gonçalves não desanimou. E nos fundos da federação ele encontrou um galinheiro, após uma limpeza de algumas tábuas, uma mão de cal, encontrou o local para começar o trabalho de assistência social. Nesse trabalho, o trabalho simplesmente consistia na entrega de pequena quantidade de mantimento às famílias carentes, né? Mais tarde isso aí se ampliou bastante, né? Aqui nós temos um marco importante. Em 17 de agosto de 1951, em Pedro Leopoldo, acontece uma reunião evangélica com a presença de mais de 200 pessoas, entre elas Pietro Baldi, um ilustre médium e escritor italiano, que estava em visita ao Brasil. Então, após calorosa recepção, tem início uma reunião com o convidado de honra, que comenta o Evangelho sob o aspecto científico. Nessa ocasião, o seu Gonçalves toma a palavra e faz uma demonstração do trabalho para que ele veio, né? Então aqui tem a íntegra de todo esse depoimento, que não daria tempo para nós lermos, e nessa ocasião lá estava o Chico Xavier. Então foi o primeiro encontro entre eles, tá certo? Então, como eu dizia, nessa data, em 17 de agosto de 51, o seu Gonçalves e toda a família conheceriam em Pedro Leopoldo Chico Xavier. Nesse momento se estabeleceria então uma relação de amizade fraternal que duraria mais de 40 anos, em encontros com psicografias, trocas de correspondências, cartas, telegramas, cartões de Natal, aniversário, Dia das Mães, Dia dos Pais, e toda essa documentação nós encontramos aqui, né? Para que vocês tenham uma ideia, esses documentos aqui, todos eles originais, são cartas e missivas. Por exemplo, essa aqui é uma psicografia da dona Alvina. Olha os cartões. Outra psicografia do Chico, assinada pela dona Alvina. Aqui também outra psicografia assinada pela dona Alvina, mãe do seu Gonçalves, né? Cartões carinhosos que eles trocavam entre eles. Vocês vejam a delicadeza do trabalho e da correspondência, né, contínua entre eles, né? Aqui tem o título para que vocês guardem bem, né? Cartas escritas do Chico a Geni e Eni também, filhas do seu Gonçalves, né? E o seu Gonçalves, o Chico se dirigia a elas como sendo nímias. Então vocês vejam o grau de amizade que existiam entre eles, né? Um grau de amizade muito profundo, praticamente semanalmente eles estavam trocando correspondências das mais variadas, né? Aqui temos um fato que mostra como a relação entre o seu Gonçalves e o Chico era forte, né? Muito grande, uma relação de amizade. No ano de 53, o seu Gonçalves ele é acometido por uma séria trombose, uma doença que se arrasta e o seu estado é grave, ele fica internado no hospital. Chico não tinha dinheiro para pegar ônibus nem nada, vai para a estrada, né? Estrada de Belo Horizonte, lá para São Paulo, pega carona com um caminhoneiro, né? E através de uma viagem bastante longa, ele chega no hospital, né? E dá um passe no seu Gonçalves, e daquele momento em diante o seu Gonçalves melhora, né?
Quando o médium perguntou ao seu Gonçalves sobre a obra inspirada por Fabiano de Cristo, ele informou: confiemos em Jesus que não nos abandona. Vários colaboradores estão chegando até nós e estou certo de que muito em breve, com as bênçãos de Deus, teremos a casa transitória. Então vocês vejam, isso foi em 53. Então desde esse momento, né, que aconteceu essa reunião, né, o seu Gonçalves não parou de trabalhar. Seu objetivo era materializar a obra que o Frei Fabiano de Cristo tinha inspirado a ele, né? Desde aquele encontro lá com o médium Pietro Ubaldi, né? E assim, em 25, guardem bem essa data, em 25 de janeiro de 1960 é lançada a pedra fundamental da Casa Transitória Fabiano de Cristo de São Paulo, data memorável que o Sr. Gonçalves e todos os voluntários colaboraram na construção. O amigo Chico Xavier, que acabara de se mudar de Pedro Leopoldo para Uberaba, pede ao Sr. José Paulo Vigílio, seu amigo em Pedro Leopoldo, para representá-lo. A data não foi escolhida ao acaso, marca a conversão de Saulo em Paulo, no apóstolo Paulo, que se encontrou com Cristo na entrada de Damasco, né? Então, desde 1947, o Sr. Gonçalves não parou de trabalhar até o seu desencarne. A Casa Transitória de São Paulo foram construídas 38 pavilhões, campanhas de separação de alimentos, roupas, evangelização infantil, escola de ensino fundamental 1, abrigo para 75 idosos, né? Laboratório, atendimento médico, odontológico, prótese, cursos profissionalizantes. Ele estava sempre à frente do seu tempo, né? Refeitório, curso de orientação maternal, que é o coração da casa, creche e berçário. Como nós já sabemos, né? Todo esse trabalho da Casa Transitória de São Paulo e também da de Pinda é baseado no plano BEM. FABEM, na verdade, Fabiano de Cristo, Anália Franco, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo e Meimei, iniciais dos nomes dos benfeitores que coordenaram esse trabalho. Aqui um detalhe importante, que vale a pena a gente mencionar. Batuíra foi para o seu Gonçalves o que o Emmanuel foi para o Chico Xavier. Aqui tem um detalhe da história de Batuíra, que nós não temos tempo para discorrer, mas fala um pouco sobre a vida desse nobre espírito que esteve ao lado do seu Gonçalves a vida inteira. Segundo o Chico Xavier nos informou, né, Batuíra era a reencarnação de João Ramalho. E consultando a árvore genealógica do seu Gonçalves, foi possível constatar que ele descende de João Ramalho, Batuíra, né? E da Índia, Bartira. Olha que curioso isso, né, gente? Ele teve seu aniversário, comemorado em 14 de julho de 89, onde centenas de pessoas foram até a Casa Transitória de São Paulo para comemorar o aniversário de 83 anos do seu Gonçalves. Passado 2 meses, em 25 de junho de 89, ele desencarna, abraçando o quadro de Fabiano de Cristo que o acompanhou durante toda a sua vida, né? Aí nós temos aqui um detalhe muito importante. Em 25 de agosto de 89, no dia do desencarne, no dia seguinte, pela psicografia de Chico, o espírito de Maria Dolores lhe confere o título que representaria a sua passagem pela terra: Apóstolo do Bem e Herói da Caridade. Aqui nós saudamos Gonçalves, nosso irmão, que ontem foi conduzido à celeste mansão. Que o céu do amor o guarde ante a nossa saudade do Apóstolo do Bem e Herói da Caridade. Então essa é a mensagem que nos trouxe a Maria Dolores pela psicografia do Chico no dia seguinte ao desencarne. Fabiano de Cristo nasceu em Portugal em 6 de fevereiro de 1676 com o nome de João Barbosa, de família simples de Portugal e rico comerciante.
tornou-se frei franciscano e recebeu o nome de Frei Fabiano de Cristo. Desencarnou no convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro, em 17 de outubro de 1747. Esse é um quadro artístico que pertenceu ao seu Gonçalves, né? E a dona Lúcia Aparecida Bichir, que a acompanhou seu desencarne, conta que ele faleceu segurando no peito a imagem de Fabiano de Cristo. E olhem só que curiosidade, esse é o sino original que estava no convento de Santo Antônio, no Largo da Carioca, no Rio de Janeiro. Pertenceu à época em que o Frei Fabiano de Cristo lá trabalhava. E é uma relíquia que veio parar aqui no acervo, graças à amizade de alguns amigos que receberam. Esse sino é muito importante porque uma das primeiras funções que o Frei Fabiano exerceu lá no convento foi a de porteiro. Então ele fazia anunciar a presença das pessoas badalando esse sino, né, que ficava na lateral do convento, né? São inúmeras curas que a gente tem notícia feitas pelo Frei Fabiano de Cristo. Ele, quando desencarnou, foi tido por santo por toda a população do Rio de Janeiro, inclusive pelo governador do estado da época, né? Adorado por todos que o conheceram. Então, Fabiano de Cristo é o mentor espiritual da Casa Transitória de São Paulo e também a Casa Transitória Fabiano de Cristo de Pindamonhangaba. Aqui nós encontramos mais documentações, certidões de nascimento, né, das filhas, da Geni, da Eni, e aqui é algo bem importante, né? Um cafezinho amigo entre o Chico e o seu Gonçalves, né? Naquela época que eles se conheceram. Cartas que eles trocavam, né? Mais documentos, certidão de óbito da dona Luísa e assim por diante. Cartões postais enviados por Chico Xavier a dona Luísa em diversas ocasiões. Dia das Mães, Natal, aniversário e outros. Tá certo? Uma passagem geral aqui para vocês. Aqui nós podemos ver várias mensagens dos benfeitores espirituais psicografados pelo Chico Xavier e dirigidos ao seu Gonçalves. São os originais, como vocês podem ver, assinado pelo Dr. Bezerra de Menezes, né? Aí está a imagem de uma carta, aqui uma outra carta também assinada pelo Dr. Bezerra de Menezes, mais uma carta, são dezenas de cartas assinadas, essa daqui igualmente pelo Dr. Bezerra de Menezes, né? São missivas, são cartas amigas, direcionadas a um determinado assunto que eles estavam conversando. Então são muitas correspondências. Esse bloco que nós estamos vendo aqui é inteiramente dedicada a cartas enviadas ao senhor José Gonçalves Pereira. Agora um detalhe que poucos conhecem, né? Que o Chico participou de várias reuniões de materialização. Algumas delas aconteceram em 1951, na presença do senhor Gonçalves e de Pietro Baldi. Materializaram-se espíritos da dona Cidália, mãe do Chico, Meimei, dona Ambrosina, dona Alvina, mãe do seu Gonçalves e Emmanuel, né? Essas gravuras aqui mostram fotos. Por exemplo, essa aqui é uma materialização do Emmanuel, uma materialização da dona Alvina, uma materialização da Meimei, uma materialização da dona Cidália, mãe do Chico. E curiosamente, numa dessas reuniões, em que as filhas do seu Gonçalves estavam presentes também, Chico perguntou se as meninas, né, gostariam que ele materializasse algo
E elas responderam afirmativamente, dizendo então que gostariam de receber algum tipo de materialização. Ele começa então a esfregar as mãos, começa a fluir água, e em seguida objetos do mar foram materializados como conchas e estrelas. E a prova viva desses objetos se encontra aqui, olha. Esses objetos aqui são todos objetos materializados com a mediunidade de efeitos físicos que o Chico também tinha. Esses são os negativos das fotos que eu mostrei para vocês. E todos esses objetos foram materializados usando a mediunidade de efeitos físicos do Chico. Agora nós vamos falar um pouco sobre o lançamento da pedra fundamental da Casa Transitória Fabiano de Cristo de São Paulo, né? Como vocês podem ver, tem uma série de documentos aqui, as atas lá da Federação do Espírita do Estado de São Paulo, que obviamente não vou ler por serem muito extensas, né? Datadas de 25 de janeiro de 1960. E as obras de construção civil, foi formado vários grupos de trabalho, né, encarregados da fundação da casa. E como vocês estão vendo em várias oportunidades aqui, esses grupos foram trabalhando, se revezando, né, cada um com uma responsabilidade para que a obra acontecesse, né. Aqui você vê os trabalhadores aqui fazendo alguns pavilhões ali já construídos. Aqui uma foto já de alguns prédios construídos. E também aqui aquele famoso cafezinho que era trazido aos valorosos trabalhadores, né? Uma foto original da inauguração e é uma foto dos dias atuais. Aqui nós temos um desenho arquitetônico da Casa Transitória de São Paulo, a planta baixa de edificação de 9 de janeiro de 1985. Eu vou procurar dar um zoom aqui para vocês possam ver a planta e alguns detalhes aqui da planta da Casa Transitória, com os carimbos da prefeitura. Essa mensagem que está aqui chama José, meu filho. Ela é muito linda também, é uma mensagem trazida pelo Espírito Frei Fabiano de Cristo. Nós não gostaríamos de deixar de destacar, né, que esse memorial não conseguiria retratar a vida inteira do seu Gonçalves, porque é uma pequena parte de uma existência totalmente voltada ao campo do bem, né? Então, esse trabalho aqui, na verdade, 30% do que nós podemos mostrar, porque a obra e a quantidade de documentos é muito grande, né, nas nossas mãos. Agora nós vamos mostrar alguns documentos aqui, escrituras de cartório, documentos da época sobre a fundação da Casa Transitória de São Paulo, certo? O livro original da Federação Espírita do Estado de São Paulo, que já tinha sido comentado ali, o seu Gonçalves supervisionando as obras aqui, as cópias das plantas e alguns livros de detalhes sobre o andamento das obras. Agora nós vamos mostrar rapidamente para vocês alguns detalhes sobre a fundação do Grupo Espírita Os Mensageiros, fundado pelo seu Gonçalves, com apoio evidentemente do Chico Xavier, e que ele comenta aqui que na década de 50, com grande dificuldade econômica vivida no país, eram comuns os frequentadores dos pequenos centros espíritas, pela dificuldade de adquirir livros, copiarem aulas da doutrina em papéis e embrulhar pão. Então, seu Gonçalves enxergou a necessidade e daí fundou
o grupo espírita Os Mensageiros, em 18 de abril de 53. O trabalho era feito com recursos próprios do seu Gonçalves, imprimia os textos espíritas e os enviava gratuitamente para as casas espíritas de todo o Brasil. Grande quantidade era direcionada a Chico Xavier, que repassava os folhetos de luz a muitas outras pessoas e entidades. Então, o responsável por esse trabalho é o senhor Miguel Pereira, que foi presidente do grupo de 1974 a 2005. Mas bem antes, o seu Gonçalves já tinha fundado esse grupo em 53. Aqui uma pequena biografia do Miguel Pereira, tá certo? Para que todos conheçam. Também seu Gonçalves fundou um jornal chamado O Fabianinho. Vocês podem ver alguns originais, algumas cópias de originais do jornal, para dar divulgação ao trabalho que era feito pela Casa Transitória Fabiano de Cristo. Certo? Aqui nós temos uma recordação da fundação da campanha de fraternidade Alta de Souza, feito pelo senhor Gonçalves Pereira também, o caminhãozinho que era utilizado para fazer as campanhas no SEASA, os voluntários, os primeiros voluntários batendo nas casas de porta em porta, né? E aqui é uma foto do grupo de voluntários que esteve presente nesses primeiros momentos. Aqui temos uma recordação de uma visita do próprio Chico Xavier até a Casa Transitória Fabiano de Cristo, como vocês podem ver aí, né? Vários momentos, mais ou menos nessa mesma ocasião, o Sr. José Gonçalves Pereira acompanha o embarque da viagem do Chico Xavier aos Estados Unidos. O Chico morava em Uberaba e veio até São Paulo para embarcar e foi acompanhado carinhosamente pelo seu José Gonçalves Pereira nessa viagem memorável aí. Todas essas mensagens que vocês estão vendo aqui são mensagens da Dona Alvina, mãe do seu Gonçalves, psicografadas pelo Chico, tá certo? E que estão aqui os originais, mostrando para todos vocês a dedicação que o plano espiritual tinha para com o trabalho do seu Gonçalves e o apoio recebido pelo Chico, né? Com tantas e tantas mensagens como essas aqui. Esse grupo de mensagens aqui, em particular, são mensagens da Dona Alvina. Aqui temos também mais mensagens psicografadas pelo Chico, endereçadas ao seu Gonçalves. Como vocês podem ver, essa aqui é do Batuíra, essa também do Batuíra, sempre falando de um tema importante. Essa da Maria Dolores, tá certo? Correspondências. Aqui um pouco sobre a viagem do Chico junto com o Valdo Vieira para Nova York, né? Que saiu em 22 de maio de 1965. Aqui uma troca de correspondências entre eles. Aqui são dezenas e dezenas de telegramas que eram trocados entre o Chico e o seu Gonçalves, sempre que alguma situação exigia, e eles estavam sempre se correspondendo, mostrando aqui a profusão de contatos entre eles durante toda a vida. Cada um deles com algum... Olha, esse aqui em particular, um telegrama enviado ao seu Gonçalves pelo Chico de Pedro Leopoldo em 7 de janeiro de 55. Recebi telegrama esperando o querido José e as meninas com imensa alegria. Muito contentamento abraçá-lo os próximos dias. Lembranças afetuosas, Chico. Para vocês verem que era uma relação de amizade mesmo, né, entre os dois.
Agora vamos mostrar para vocês algumas atividades que eram feitas na Casa Transitória em São Paulo. Aqui algumas fotos do serviço social e da triagem que eram feitas naquela ocasião com as famílias que chegavam. O berçário e a creche, certo? A distribuição de alimentos para as famílias carentes, tá bem? Olha aí os pães, as sacolas de mantimentos, né? Aqui os trabalhos de evangelização infantil, aqui mais à frente um pouco o trabalho da sopa, mostrando aí diversos detalhes e recortes dos trabalhadores. Aqui nós vemos as oficinas profissionalizantes, né? Os cursos profissionalizantes que o senhor Gonçalves, antevendo muito futuro, lançou, né? Marcenaria, como vocês estão vendo aqui, olha, uma tecelagem aqui, uma padaria, os cursos femininos também, uma fábrica de colchões, né? Como vocês estão vendo, o seu Gonçalves estava à frente do tempo dele, né? Aqui nós temos as escolas, a escola primária que ele ajudou a fundar em São Paulo, né? Também com vários detalhes. E eventos sociais que eram feitos na Casa Transitória, sempre com o objetivo de trazer novos voluntários, novos colaboradores, arrecadar mantimentos, certo? Aqui as reuniões públicas que ocorriam semanalmente na Casa Transitória de São Paulo. Vejam que é um grande público que afluía para participar das reuniões evangélicas, as preleções evangélicas, tudo sob a direção do seu José Gonçalves Pereira. Eles também tinham uma festa de Natal, como temos aqui também na Casa Transitória de Pinda, e é sempre um evento muito empolgante e muito importante para as famílias, né? Que no Natal recebem os brinquedos para as crianças, as cestas básicas. Por esse detalhe aqui vocês podem ver a quantidade de pessoas que estavam presentes sempre nesses momentos. As crianças aqui recebendo os presentes com muito carinho. Funcionava também, funciona até hoje, um lar de idosos na Casa Transitória. Aqui uma foto dos nossos queridos velhinhos, idosos, acomodados aí nas suas salas de jantar, de almoço. Funcionava também uma área de saúde, devidamente instrumentada para atendimento de saúde de todas as pessoas. Lembrando que nós estamos falando da década de 60, 70, onde poucas coisas ainda existiam na saúde pública. Então tinha até uma farmácia, né? Mas dentistas, tá vendo? Médicos, clínicos, né? Preparação de medicamentos, assim por diante. Aqui nós temos um detalhe dos enxovais que são feitos, aqui também na Transitória de Pinda, mas eram feitos, começaram lá, na Casa Transitória de São Paulo, enxovais para as crianças recém-nascidas, né? Sendo feitos aqui os enxovais. E aqui um detalhe importante, que é o coração da Casa Transitória, que é a orientação maternal. São os cursos de orientação maternal que são dados para as mamães gestantes, né? Algumas fotos da época aqui com a distribuição de leite em pó para aquelas mães que não podiam amamentar e assim por diante, né? Em 19 de maio de 1973, Chico Xavier é homenageado pela cidade de São Paulo numa sessão solene realizada no ginásio de Pacaembu, né, como cidadão
honorário, né? Cidadão paulistano honorário. Aqui está o diário do município, né? Da Câmara Municipal, mostrando. Este aqui é o discurso proferido pelo Chico durante esse evento. E aqui vemos o diploma original que o Chico Xavier recebeu como cidadão paulistano naquela ocasião e que gentilmente entregou aos cuidados do seu Gonçalves por meio de uma dedicatória que pode ser visto no canto inferior. Ele também, obviamente, recebeu outros títulos, né, como de cidadão de São Bernardo, São Bernardense, né? E aqui tem alguns originais da época, mostrando o próprio Chico, né, na terra de João Ramalho. Chico prestigiando aqui então esse evento e na qual ele foi distinguido com esse título, né? Bastante honroso. Aqui mais detalhes e fotografias do evento, seu Gonçalves discursando, quando o seu Gonçalves recebeu a solenidade de entrega do diploma de gratidão da cidade de São Paulo e a medalha Anchieta. Nós já havíamos falado do Chico, mas agora aqui quem está sendo homenageado é o seu Gonçalves, como vocês podem ver aqui, né? Isso aconteceu, como nós falamos, em 1981, tá certo? Essa é a medalha Anchieta recebida no dia 25 de novembro de 81 na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o discurso proferido pelo seu Gonçalves, e lembrando que a medalha Anchieta não foi por acaso, pois sabemos pela mediunidade de Chico Xavier que o Frei Fabiano de Cristo é uma das encarnações de Anchieta, fundador de São Paulo. Aí a carta do vereador Altino Lima, que endereçava o diploma de gratidão da cidade de São Paulo e da medalha de Anchieta ao seu Gonçalves, né? E telegramas, recortes de jornal, telegramas de agradecimento que ele recebeu, de felicitações, tá certo? Publicado no jornal também O Semeador. Agora nós vamos mostrar para vocês e falar um pouquinho sobre a dona Cecília Fragoso Pinheiro Dias, que foi a primeira professora do curso de orientação maternal da Casa Transitória de São Paulo. Aqui nós temos a primeira apostila de 1961 do curso de orientação maternal, né? Com a qual a dona Cecília carinhosamente transmitia as lições do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, da reencarnação. Essa aqui é uma apostila impressa com 36 aulas, completa. Aqui é uma foto, na ocasião, a Federação Espírita ainda trabalhava na Rua Santo Amaro, depois foram transferidos, obviamente, para as novas instalações, mas aqui é um grupo de amigos trazendo mantimentos e todos, né, essa ocasião. Aqui um leque que pertenceu à dona Cecília, e aqui uma missiva da dona Cecília, né, que havia recebido uma mensagem da Meimei, né? E aqui, para encerrar um pouco essa rápida visita, nós temos um mostruário, né, um portal com fotos de todos os voluntários, todos não, né, alguns voluntários que participaram da Casa Transitória de São Paulo, que estão exibidos aqui, mostrando a enorme dedicação desses voluntários que ajudaram o seu Gonçalves a realizar essa obra monumental em prol
das famílias carentes, das mamães gestantes, e que transmitiu esse ideal para nós, da Casa Transitória aqui de Pindamonhangaba. E é com esse pequeno vídeo aqui que nós terminamos aqui as nossas gravações de hoje. Que Deus nos abençoe.